por vezes nós esquecemos, mas que é importante, volta e meia, nós recordarmos. Pode ser? Então coloque lá aquele sorriso bonito que o irmão tem. Vá lá. Diga à pessoa que está ao pé de si. Vá lá, isto é no instante. Vá. Aleluia. Amém. Eu estava a dizer há pouco, nós desejamos ver o reino de Deus ser implantado na nossa cidade. É ou não é? Nesta região. Nós queremos ver a manifestação da glória de Deus. Nós queremos que aquela oração de Jesus, venha ao teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita no céu, seja uma evidência, seja uma realidade no lugar onde nós vivemos. É ou não é? Esse é o nosso desejo, essa é a nossa paixão. Amém? E nós sabemos que o plano de Deus para implantar o seu reino passa pela igreja, passa por cada um de nós. Deus necessita de cada um de nós. Deus decidiu necessitar de cada um de nós para implantar o seu reino neste mundo. E nós sabemos que a igreja local é a esperança do mundo. E eu acredito que se nós nos instalarmos na nossa cidade com o coração, com o desejo, com o alvo de influenciarmos a nossa comunidade, com o desejo de amarmos a nossa comunidade e começarmos a orar e a trabalhar pela paz na nossa cidade, nós podemos fazer a diferença. Correto? Os irmãos não conhecem pessoas que estão sempre a dizer mal da sua cidade? Conhecem ou não conhecem? Eu conheço alguns e quando eu falo da cidade, falo do país, não é? Então, nos tempos que nós estamos a viver, falar mal é muito fácil, não é? Eu estou a falar para mim também, porque eu também, quando chego aos calores, aquilo também... Mas sabe, a nossa cidade, e nós mostramos que amamos a nossa cidade com a forma como nós falamos da cidade, não é? Eu não estou a falar de sermos bairristas, não é? Há aquele sentimento do bairrismo, não é? Que pronto, não vê mais nada à frente, mas eu estou a falar acerca de amarmos a nossa cidade e a maneira como nós falamos da nossa cidade revela muito da forma como nós a amamos. Não é? Então, nesta manhã vamos falar um pouco acerca disso e eu gostava de fazer-vos uma pergunta muito, muito, muito importante, ok? Estão preparados? Mesmo? Então, mas que moda é esta agora aí dos zombies? Bom, os irmãos ficaram um bocadinho baralhados agora. Os irmãos sabem o que é que são os zombies? Isso está aí na moda, não é? Isso começou lá com o Michael Jackson, com o I'm Bad, não é? Lembra-se disto? Mas agora isso aí é uma moda que é uma coisa fantástica. É aí na televisão, nas séries, não é? Quem é que costuma ver essas séries? A série do Walking Dead. Ninguém vê isso? Não, se calhar a malta nova é que vê isso, não é? Estão lá os zombies, os mortos-vivos, não é? São os mortos que estão vivos. E aparecem e tal, isto nos filmes, há em todo lado, não é? E depois não só isso, é também aquelas séries e aqueles filmes sobre os vampiros, não é? Os irmãos nunca viram nada disso. Pois, não sabem o que é que eu estou a falar. Pronto. Os irmãos não são deste mundo. Não são deste mundo mesmo, não é? Mas é uma loucura que há entre a malta mais nova, não é? A ver estas séries e como são mesmo fãs, verdadeiros fãs dessa série, e não conseguem passar sem aquilo, não é? E até vão à internet ver antes da série passar aqui na televisão, porque aquilo tem que ser, não conseguem passar sem isso, não é? E sabe... muitas pessoas conseguem se identificar com estas séries porque, no fundo, conseguem tomar a consciência de que não estão a desfrutar do melhor da vida. Não é? Um morto-vivo é o quê? É alguém que vive, mas sem ter vida. É ou não é? Não é? E sabe, eu acredito que as pessoas identificam-se com esta geração, identifica-se com esta série, porque esta série acaba por ser um reflexo da sua própria vida, estas séries, sabe? Não estão a viver vidas com propósito, não estão a viver vidas com sentido e de alguma forma este fenómeno dos zombies, do morto-vivo, é uma alegoria da forma como muitas pessoas estão realmente a viver.
E sabe, nestas séries não vemos uma imagem do que é a vida numa era moderna, ou numa era no futuro, naquilo que irá acontecer depois, mas sabe, nós vemos na verdade o que é uma imagem do que é a vida desde a queda do homem. Ok? Sabe, quando o homem pecou no jardim do Éden, o seu pecado não apenas o separou de Deus, mas o seu pecado matou uma parte do homem que estava viva para Deus. Ok? Sabe? E como consequência disso, nós fomos conduzidos a uma vida que é uma sombra daquilo que devia ser. Os irmãos estão a acompanhar? Sabe? Olha, o mundo foi devastado por este vírus, este vírus chamado pecado. Não é? E esse vírus tem infectado a humanidade. E a humanidade, tal como a conhecemos, foi reduzida ou foi relegada para um estilo de vida inferior àquele que era o seu propósito original, que era o propósito original de Deus. Abra, por favor, em Efésios capítulo 2. E nós vamos ler aqui alguns versículos. Efésios 2, e nós vamos começar no versículo 1. Diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Certo? Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, diga comigo, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Sabe, na verdade, nós éramos estes zombies, estes mortos-vivos, não é? É o que o apóstolo Paulo está aqui a dizer. Nós estávamos mortos. Por causa do pecado, estávamos mortos, estávamos separados de Deus. Não tínhamos acesso a Deus. Amém? Mas sabe, e nesta manhã não estou aqui para falar de zombies, ok? Nem de séries de televisão. Mas sim acerca da forma como é que nós podemos passar de uma existência pecaminosa para pessoas que voltam a viver. Amém? Sabe? E isto não se aplica apenas a pessoas individuais, mas como também se aplica a comunidades inteiras. Isto aplica-se a cidades inteiras, comunidades que vivem sem propósito e passam a viver com um sentido e com um propósito divino. Amém? Os irmãos conseguem imaginar isso? Conseguem ver isso? Conseguem ver cidades restauradas? Amém? Comunidades restauradas, vidas renovadas. E sabe, tudo isto é possível acontecer através de algo muito simples. Sabe o quê? Algo chamado Evangelho. Ok? Diga comigo, Evangelho. Diga à pessoa que estou perto de si, Evangelho. Está calor aqui em cima, hein? Vidas podem ser renovadas, vidas podem ser restauradas, comunidades podem ser restauradas e transformadas apenas por algo muito simples: o Evangelho de Jesus Cristo. Amém? E sabe, há alguma área na tua vida que precisa reviver nesta manhã? Que área na tua vida, ou que áreas da tua vida têm estado como que adormecidas para a voz de Deus? Isto é para nós pensarmos um pouco juntos. Que áreas da tua vida estão mortas para os propósitos do reino de Deus? Daqui a pouco, quando nós nos dirigirmos para a nossa casa, para a nossa família,
quando sairmos deste lugar, quando voltarmos ao nosso dia-a-dia, quando voltarmos à nossa comunidade, na qual vivemos, na qual trabalhamos, na qual estudamos, etc, etc. Meu irmão, deixa-me fazer-te um desafio. Observa, ok? Observa aquilo que está à tua volta. Observa a tua vizinhança, observa a tua vida. Observa a tua cidade, observa o teu local de trabalho e observa e pensa o que é que, perante os teus olhos, o que é que parece estar morto? O que é que parece estar sem vida? O que é que parece estar sem vida nesta comunidade? Onde é que falta vida? Onde é que falta a vida de Deus? Sabe, eu acredito que quando o Evangelho começa a trabalhar nas nossas vidas, não apenas traz um fim à nossa existência sem Deus, à nossa existência subjugada pelo pecado, como também traz famílias de volta à vida com Deus. Como também traz comunidades de volta à vida com Deus. Porque este é o trabalho do Evangelho. Trazer vida aonde há morte. Amém? Este é o trabalho do Evangelho. O apóstolo Paulo dizia lá em Romanos 1,16: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus, diga comigo, poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Ok, temos ali o... Ok, atenção, atenção. Não caiu, não caiu. Palmas, palmas. Ok, não. O Filipe está a tratar do vosso bem-estar, do nosso bem-estar, não é? Para estar toda a gente fresquinha, para não sentir calor. Está bem? Ora bem, onde é que eu ia? Estava a falar do Evangelho. O trabalho do Evangelho é este: trazer vida aonde há morte. Certo? E sabe, quando o Evangelho começa a trabalhar no coração de uma pessoa, quando o Evangelho começa a trabalhar numa comunidade, quando o Evangelho começa a trabalhar num relacionamento, o Evangelho traz vida, o Evangelho traz sentido, o Evangelho traz propósito. Amém? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E quando a salvação está em operação, as nossas vidas são transformadas. É ou não é? Ok? Obrigado pelo vosso entusiasmo. Então, meus irmãos, o que é o Evangelho? O que é o Evangelho? Sabe, muitas pessoas, apesar de serem crentes há 520 anos, não é? E até de serem chamadas de... Até se dizem que são evangélicos, não é? Evangélico é do quê? De evangelho, não é? Até dizem que são evangélicos. Sabem? Muitas pessoas não fazem a mínima ideia do que é o Evangelho. E sabe, muitos têm de alguma forma, têm falhado em entender o cerne do Evangelho. O que é, na verdade, o que é o coração do Evangelho, o que é o Evangelho. Sabe, deixe-me tentar ilustrar desta maneira. Quantos daqui se consideram bons cozinheiros? Só eu? Então. Ok, irmã Júlia considera-se boa cozinheira. Ok, já não estou sozinho. Olha lá, agora a sério, quem é que sabe fazer assim uns bons petiscos aí à maneira? Ah, ok, pronto, assim está bem. Assim está bem. Né? A Paula diz que sabe fazer uns brigadeiros, não é? Diz que lá em Mira toda a gente quer os brigadeiros da Paula, não é? Não é? E quem é que pelo menos gosta de cozinhar? Isso aí? Ok. É. Fatinha estava ali escondida, mas ela também sabe fazer uns bons petiscos, sim senhora. E então ouça lá. Quantos concordam comigo que nós alcançamos melhores resultados quando seguimos a receita? Vá lá, não me estraguem a ilustração. Vá lá.
Não estou a falar para craques, não é? Há aqueles craques que nem precisam de receita, não é? Mas quantos é que conseguem concordar comigo que se nós seguirmos a receita como deve ser, conseguimos alcançar melhores resultados? É, não é? É isso mesmo, não é? Não é? Quem é que gosta de ver o Masterchef, lá não é? Aquilo, não é? Ah, pronto. Eu, em vez de trazer as séries dos zombies, devia ter trazido o Masterchef, não é? Masterchef já sabem o que é. Ah, pá, da próxima vez já não me voltam a enganar. Eu também gosto de ver, não é? Também gosto de ver. E, então aquele lado da Austrália, aquilo está muito bem feito e aprende-se umas coisas engraçadas. Mas sabe, uma das coisas que eles dizem lá, e aquilo são cozinheiros lá de 3 estrelas Michelin, não é qualquer um, aquilo é todo XPTO. É quando se vai fazer uma sobremesa, a sobremesa aquilo tem que ser com as medidas exatas. Okay? Se aquilo diz 250 gramas de farinha, não pode ser 260. Não é? Aquilo não pode ser 250. Vai mais um bocadinho, e depois vai não sei o quê. Não, o que eles dizem então nas sobremesas, aquilo tem que ser ali tintim por tintim, tem que pesar bem na balança, aquilo tem que para bater certo, senão aquilo não vai bater certo. E sabe, a receita foi feita com quê? Com o intuito de facilitar o sucesso de cozinheiros como eu e como o irmão. É ou não é? Seguirmos a receita, conseguimos fazer aqueles pratos ali todos jeitosos que os outros que aparecem lá na fotografia da revista. É ou não é? Aquilo foi feito para que qualquer pessoa com muita ou com pouca experiência consiga alcançar um bom resultado. E se nós seguirmos a receita, é muito provável que consigamos fazer alguma coisa que pelo menos seja comestível. Não é? Mas sabe, no entanto, às vezes nós queremos fazer a receita à nossa maneira. É ou não é? Eu também, às vezes, começo a inventar e depois sai disparate. E depois há aquelas pessoas que ficam muito zangadas por as pessoas não gostarem. Ninguém sabe o que é que eu estou a falar. E, às vezes decidimos inventar e fazer isto é qualquer coisa lá. E depois as pessoas não gostam e pensam, não gostam, estão com mau feitio. Eu estou a brincar. Não é? Às vezes não seguimos a receita, não é? E hoje em dia temos a internet, é só chegar, não sei o quê, bacalhau com batatas, é só chegar lá ao Google, bacalhau com batatas, e temos 520 receitas de bacalhau com batatas. Mas sabe, eu penso que isto ilustra muitas vezes aquilo que nós fazemos com o Evangelho. Sabe, nós muitas vezes vivemos o Evangelho à nossa maneira. Queremos fazer uma receita à nossa maneira. Nós até sabemos o que é. Eu até sou. Não. Então eu é que sei. Eu é que sou o presidente da junta. Eu é que sei. Não é? E então depois pegamos num bocadinho de verdade, salpicamos lá assim com alguma sabedoria popular, com algum bom senso, com algumas mesinhas e tal. Vimos à igreja, cantamos as nossas canções, temos o ensino da nossa moral, depois ouvimos o que a vizinha diz, ouvimos o que diz a cartomante lá na televisão, ouvimos o que diz o doutor não sei quê, ouvimos o professor caramba, ouvimos o pastor XPTO, etc, etc. Depois misturamos aquilo tudo, batemos bem, não é? Fazemos ali e criamos ali um bolo espiritual, não é? Que se torna o nosso estilo de vida, que se torna a nossa maneira de viver. Um bocadinho de verdade, um bocadinho de humanismo, um bocadinho de legalismo, um bocadinho de moralismo. Batemos tudo e cá estamos nós. Sabe? E depois perguntamos porque é que a nossa vida não está igual à imagem, à foto que nos é apresentada lá na Bíblia. Quem é que sabe o que é que eu estou a falar? Né? Quem dizia esta frase está de volta, né? Voltou ao Sporting. Quem é que sabe? Eles sabem o que é que eu estou a falar. Né? Era um treinador do Sporting, né? Que era o Otávio Machado, que agora está de volta.
Mas eles sabem o que é que eu estou a falar. E os irmãos nesta manhã sabem o que é que eu estou a falar, não sabem? Não é? E nós perguntamos, mas porquê que a minha vida não está igual à foto? Não é? Porquê que a receita da minha vida não está igual à receita que está na Bíblia, que está aqui na Palavra de Deus? Não é? Por que razão não vemos transformações radicais no coração das pessoas? Por que razão as pessoas com tanta facilidade baixam os braços e desistem da sua caminhada de fé? Sabe? Eu acredito que isto acontece porque muitas vezes nós gostamos de alterar a receita, não é? E por isso o resultado final é diferente do esperado. Correto? Dê lá assim com o cotovelo assim na pessoa que está ao pé de si e diz lá, vá, pronto, já passou, já passou. Deus é bom. Amém? Deus é bom. Aleluia. Então, meus irmãos, o que é o Evangelho? O que é, na verdade, o Evangelho? Há uma definição antiga que o Evangelho são as boas notícias que fazem o homem saltar de alegria. E, na verdade, é isso mesmo. São boas notícias que fazem o homem saltar de alegria. Quem é que já ouviu notícias que fez o homem que o fez saltar de alegria? Hã? Quando ouvimos que o Jorge Jesus ia para o Sporting, os sportinguistas saltaram todos de alegria, não foi? E às vezes ouvimos, não é? Quando o seu patrão lhe diz, olha, estás-te a portar bem, vais levar um aumento. O que é que o irmão faz? Não, não é preciso. Não, deixe lá, coitadinho de si. Não, eu estou bem, não é preciso. É assim que faz? Não. Ainda ontem o irmão Simões estava a partilhar que, não é? Quando soube que, olha, amanhã sais da tropa, amanhã vais ter o... Não precisas cá estar, não é? Telefonou logo ao tio, encomendou não sei quantos leitões e mais não sei o quê, e aquilo é que foi uma festarola, hein? Mas foram outros tempos, não é? Esta tropa agora é para meninos, não é? Na altura não era para meninos, não é? Na altura não era para meninos. Sim, senhoras. Isto por falar de ontem, eu estou inteiro, ok? Estava aí muita gente preocupada comigo, porque ontem fomos fazer fomos fazer, parecia que estávamos na volta à França, no Tour de França, ou na volta a Portugal, é? Estava aí muita gente preocupada, mas estou tranquilo, ok? Não me dói nada, estou aqui, daqui a bocado cai para o lado, mas não faz, não, estou bem. Está tudo bem, está tudo direitinho, ok? Sabe, a palavra Evangelho aparece no Novo Testamento 75 vezes e significa boas novas. Diga lá comigo, boas novas. O Evangelho são boas novas ou são boas notícias. Quem é que gosta de boas notícias? É isso mesmo, todos nós gostamos de boas notícias. E sabe, são boas notícias ou boas novas para pessoas más, são boas novas para pessoas boas, são boas novas para pessoas destroçadas, para pessoas sem esperança, para pessoas que estão dependentes de algo, para pessoas, até para as pessoas que se acham as maiores. Quem é que conhece pessoas assim? Até para esse tipo de pessoas, o Evangelho são boas novas. E sabe, mas não são apenas boas novas transmitidas assim de uma forma generalista, sabe? Mas sim, o Evangelho são um tipo específico de boas novas. É uma notícia, ok? Não são notícias assim dadas de forma geral, mas é uma notícia específica. É uma boa nova específica. E sabe, não há nada de mal em nós ouvirmos boas notícias no geral, sabe? Na verdade, esse tipo de notícias parece que raramente tem algum impacto sobre a nossa vida, não é? Então, principalmente quando
o senhor doutor Passos Coelho vem à televisão dizer que tem boas notícias, parece que aquelas boas notícias nunca são para mim. Não é? Nem, parece que nunca é para ninguém. Não é verdade? Quem é que sabe o que é que eu estou a falar? Não é? Parece que aquelas boas notícias raramente se aplicam a nós. Como é que aquilo se aplica a nós? Não é? Isso faz lembrar aquela pessoa que ficou doente com um vírus mortal. Não é? Ele chegou ao hospital e disseram: tens 3 dias de vida. Lá foi para aquelas salas especiais do hospital onde ficam separados por causa do vírus para não contagiar ninguém. E então, no primeiro dia passa lá a enfermeira e diz: olha, encontrei o médico ali no corredor, eu encontrei e ele disse: olha, que ele tem boas notícias e ele já vai passar aqui. 4 horas depois, passa lá o médico. Os irmãos não perceberam, Depois eu faço um desenho, deixa estar. Ou então no dia seguinte. Os médicos às vezes demoram muito a chegar, não é? Mas pronto. Chega lá o médico algum tempo depois e diz: olha, trago boas notícias, pá. Olha, a bolsa subiu 5 pontos, pá. As minhas ações subiram, olha, ganhei uma pipa de massa. Está bem? Segundo dia, passa a enfermeira por lá e diz: olha, o médico passou por mim ali no corredor, ele já vem, ele diz: tem boas notícias. Tem boas notícias. 5 horas depois passa lá o médico. Tem boas notícias, estou mesmo contente. Pá. Olha, o meu filho entrou no curso que queria da universidade. Foi mesmo aquele, pá. Ele pensava que não entrava e entrou. Olha, estou mesmo contente. A minha família está toda contente. No terceiro dia, não é? Ele tinha 3 dias de vida. A mesma coisa, a enfermeira: olha, o médico diz que tem boas notícias. Lá vem o médico e diz: olha, não conseguia tirar férias há não sei quanto tempo e agora, olha, há bocado o diretor do hospital disse que eu podia tirar 15 dias de férias. Vou para as Caraíbas. Fantástico, que notícia. Olha, depois daqui vou já fazer as malas e vão embora. Não é? Sabe? Aquele doente, né, devia ficar com vontade de pegar no estetoscópio lá daquilo no pescoço do médico e dizer: olha, pega nas tuas notícias e vai lá bem ao cão. Não é? Porque ao fim e ao cabo aquela pessoa precisava de uma notícia, de uma boa notícia que lhe dissesse respeito a ele, que estivesse relacionada com a sua situação. E sabe, o Evangelho não são apenas boas novas ou boas notícias, mas sim um tipo de boas novas muito específico. São boas novas que estão relacionadas com a condição mais difícil da humanidade. São boas novas para homens pecadores. Ok? Esta é a boa notícia, a boa nova do Evangelho. A boa nova do Evangelho tem a ver com o pecado. E os irmãos podem dizer assim: pecado? Tanto blá, 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 e a conclusão agora é o pecado. Mas não tens mais nada para trazer, só isso, pecado. Os irmãos até podem dizer: olha, mas olha, até parece que nem vives neste mundo, não vês o que está a acontecer à tua volta. O mundo, a nível emocional, está tudo destroçado, está tudo partido, está tudo em cacos. A nível financeiro, não vês o que é que está a acontecer. Lá na Grécia, se aquilo cai, caímos todos, isto é uma desgraça. A nível social, não vês o que está a acontecer. Pessoas com montes de dificuldades. A nível ecológico, não consegues ver o que está a acontecer na nossa geração. Fazer tudo isso depender do pecado não será estar a simplificar em demasiado as coisas? Sabe? Esse é o problema. Porque muitas vezes nós passamos a nossa vida a fazer autodiagnósticos, não é?
passamos a nossa vida a fazer automedicação, e enquanto nós não acabarmos com essa automedicação, nós vamos sempre encontrar a cura errada. Ao não querermos reconhecer o verdadeiro problema, nós continuamos a passar mensagens de boas novas que têm muito pouco a ver com o que está no cerne do nosso problema. Os irmãos conseguiram perceber? Estão-me a acompanhar? Sabe? O maior problema do homem não é um problema financeiro. Certo? O maior problema do homem não tem a ver com leis mal feitas. O maior problema do homem não tem a ver com relacionamentos. Sabe? Na verdade, se o nosso maior problema fosse financeiro, Deus, em vez de enviar Jesus, tinha enviado um banqueiro. Não é? Se fossem leis mal feitas, Deus tinha enviado um advogado para fazer boas leis. Se fosse a nível psicológico, Deus tinha enviado um psicólogo. Se fosse a nível social, teria enviado um assistente social. Mas o nosso maior problema é o pecado. E nós precisamos de um Salvador. Certo? E por isso Deus enviou um Salvador. Certo? Para nos libertar, para nos salvar. Certo? Então o que é o Evangelho? Olha, o Evangelho não é um bom conselho, não é autoajuda, não é um conjunto de regras morais. O Evangelho não é uma filosofia. O Evangelho não é um código de ética. O Evangelho não tem a ver com mudanças comportamentais. O que é o Evangelho? Se for preciso, escreva ou depois ouça a mensagem. Memorize, porque isto tem a ver com o cerne das nossas vidas. Nisto nós podemos ver o plano de Deus para cada um de nós. Os irmãos estão prontos? Isto é uma grande revelação. O Evangelho é a boa nova de que Jesus nasceu, viveu entre nós, sofreu por nós, morreu por nós e ressuscitou para nos libertar do poder do pecado e nos conduzir a um relacionamento com o nosso Deus. Esta é a boa nova do Evangelho. Certo? Isto é o Evangelho e ponto final. 1 Coríntios 15:1 diz: Irmãos, venho relembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei, a menos que tenhais querido em vão. Antes de tudo, diga comigo, antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Antes de tudo, o que é o Evangelho? Que Cristo morreu pelos nossos pecados. Este é o Evangelho. Amém? O apóstolo Paulo está a dizer que a Bíblia tem imensas boas notícias para cada um de nós. A Bíblia é a verdade. Mas o que torna tudo isso possível é esta verdade. Cristo morreu pelos nossos pecados, de acordo com as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Aleluia! E isto é o mais importante. Isto é o antes de tudo. Amém? E a beleza do Evangelho, a beleza desta simples mensagem, é que se eu me arrepender do meu pecado e colocar a minha fé em Jesus como meu Salvador, ao acreditar no Evangelho, salvação vem à minha vida. Amém? Salvação vem à nossa vida. E sabe, no entanto, isso coloca-me diante de uma vida superabundante com o meu Salvador. Amém? De uma vida tremenda com o meu Salvador. E sabe, os benefícios desta vida superabundante são benefícios bons. Diga lá comigo, são bons. São grandes. E que entusiasmo que os irmãos estão. Mas sabe, o que eu quero realçar nesta manhã e frisar bem nesta manhã é que nós não devemos confundir Evangelho com os benefícios do Evangelho. Sim?
uma coisa é evangelho, outra coisa são os benefícios do evangelho. No Salmo 68, 19, o salmista diz: bendito seja o Senhor, que de dia em dia nos cumula de benefícios. Aleluia! O Deus da nossa salvação. Aleluia! De dia em dia, Deus nos cumula de benefícios. De dia em dia, Deus nos cumula de benefícios. Quem gosta de benefícios? Não é? Pois, todos nós gostamos de benefícios. E o salmista, ele está a dizer, dia a dia, Deus nos cumula de benefícios. O Deus da nossa salvação. E sabe, esta parte é a parte mais importante. Não é o de dia em dia Deus nos cumula de benefícios. É o Deus da nossa salvação. Porque Deus é a nossa salvação. Isto é o mais importante. E a salvação na nossa vida produz todos esses benefícios. Certo? Mas nós não devemos confundir os benefícios com a salvação. Agora, quais são esses benefícios que nós estamos a falar? Não é? Os benefícios que vêm à nossa vida por acreditarmos e vivermos o Evangelho são justiça, paz, quem necessita de paz? Alegria, somos libertos da preocupação, há cura, há restauração, há vidas com propósito, há libertação, há bênção, há honra, há favor de Deus, há graça de Deus. E nós poderíamos continuar, ok? A Bíblia está cheia dos benefícios com os quais Deus nos cumula de dia em dia. Amém? Mas sabe, esses benefícios não são o Evangelho. Eles são o resultado de acreditarmos no Evangelho e de vivermos o Evangelho, sabe? E por que razão é que isto é tão importante? Sabe, se nós confundirmos o Evangelho com os benefícios, quando nos faltarem os benefícios, o mais certo é que nós vamos duvidar do Evangelho. Eu vou dizer outra vez, sabe? Isto é importante, porque quando vêm tempestades à nossa vida, quando os benefícios não parecem, parece que nunca mais chegam, não é? Nós vamos colocar em causa o Evangelho. Porque os nossos olhos não estão colocados no Evangelho, mas nos benefícios. E sabe? E nós conhecemos tantas pessoas assim, não é? Conhecemos tantas pessoas que necessitam de cura e nós acreditamos no poder sobrenatural de Deus. Acreditamos ou não? Acreditamos. Acreditamos que Deus cura hoje. Amém? Acreditamos que Deus é galardoador daqueles que o buscam. É ou não é? E cura é algo que faz parte da aliança que nós temos com o nosso Deus. Cura é um dos benefícios. Certo? Mas nós conhecemos algumas pessoas que estão a orar por cura, que enquanto estão a orar por cura permanecem em fé, mas quando a cura tarda, quando a cura não vem, quando a cura não chega, a sua fé é abalada, a sua fé é posta em causa. E começam a questionar, será que Deus é mesmo Deus? Será que Deus é mesmo bom? Será que a Bíblia é mesmo verdade? Quem é que sabe o que é que eu estou a falar? E nesta manhã eu gostaria de deixar bem clara a diferença que existe entre benefício e Evangelho. Porque se nós soubermos bem esta diferença, nós podemos permanecer em fé, confiando em Deus, quando estamos à espera de receber um dos seus benefícios. Certo? Quando dias maus vêm, nós não seremos abalados. Porque a nossa caminhada com Jesus não está dependente daquilo que Ele faz por nós, mas a nossa caminhada com Jesus está dependente daquilo que Ele fez por nós. Amém? Na cruz do Calvário, quando Ele proclamou, está consumado. Está consumado. Amém? Então, meus irmãos, vamos firmar as nossas vidas no Evangelho, para que, independentemente daquilo que vier à nossa vida, as nossas vidas continuam fundadas, as nossas vidas continuam arraigadas no Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Amém? Aleluia. Mais 5 minutos? Pode ser? Sabe, o Evangelho
para além de ser a forma como nós temos acesso a um relacionamento com o Deus eterno, ser a forma como nós passamos da morte para a vida, também é a base ou é o fundamento para a transformação de uma comunidade. Ok? Nós queremos ver a nossa comunidade transformada, é o Evangelho. Tudo reside no Evangelho. Amém? Sabe, muitas vezes nós partilhamos sobre a importância de nós amarmos a nossa cidade, sobre a importância de influenciarmos a nossa vizinhança, e tudo isso acontece quando há um povo cujas vidas estão centradas no Evangelho. Sabe, o Evangelho transforma-nos como indivíduos, mas também capacita-nos para transformarmos a nossa comunidade, para transformarmos a nossa vizinhança. Amém? E o que acontece quando uma cidade, quando uma comunidade está alicerçada no Evangelho? Coisas boas acontecem. É ou não é? Grandes coisas acontecem. Amém? E nós estamos aqui para fazer isso. Amém? Estamos aqui para implantar o reino de Deus. É ou não é? E é isso que nós queremos. Amém? Então as nossas vidas também têm que estar bem arraigadas, bem fundadas no Evangelho de Jesus. Amém? Lá em Lucas 4:18, Jesus, em Nazaré, na sua cidade, a um sábado, numa sinagoga, ele pede o pergaminho do profeta Isaías, não é? E Jesus lê aquela passagem lá de Isaías 61, onde fala acerca de reconstruir cidades, de restaurar lugares que foram destruídos. Mas antes de chegar a esses versos, Jesus lê os dois primeiros versículos que diz: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Amém? Jesus está a dizer que quando o Evangelho é implantado numa cidade, numa comunidade, as pessoas dessa comunidade viram-se para Deus. Amém? As pessoas ficam despertas para o propósito do reino de Deus. E quando isso acontece, os famintos são alimentados. Certo? Quando isso acontece, os pobres são acompanhados. Os necessitados são ajudados. Cidades são reconstruídas. Comunidades são transformadas. As pessoas são amadas. E tudo isto por causa do Evangelho. Amém? E nós queremos ser uma igreja centrada e fundada no Evangelho. Amém? Aliás, esta é a nossa única ferramenta. Amém? Esta é a única ferramenta que nós temos. E isto é suficiente. Vivermos o Evangelho. Amém? E a nossa paixão, a nossa oração é que Deus desperta em nós um desejo de vivermos o Evangelho a cada dia. Amém? Uma paixão pelo Evangelho. Que o Evangelho seja a nossa causa. Amém? Que proclamemos o Evangelho. Que façamos parte de uma geração cujo coração está centrada no Evangelho. Amém? Porque quando seguimos as instruções de Deus, quando seguimos a receita de Deus, nós alcançamos os resultados que nós encontramos lá da igreja primitiva no livro de Atos. Comunidades inteiras são abaladas e uma geração é desperta para os propósitos do reino de Deus. Aleluia! Por causa do Evangelho operar nas nossas vidas, nós somos pessoas de boas notícias no mundo de más notícias. Amém? Sim? Qual foi a melhor notícia que já ouviste? Eu já ouvi algumas boas notícias, né? Nascimento dos meus filhos, boa notícia, correu tudo bem, tudo direitinho, né? O meu Eduardo foi o primeiro, né? A Olga foi lá, a Cristina foi já há 520 anos, né? Ainda não havia epidurais nem nada disso, então foi cesariana e a primeira pessoa a ficar com o menino fui eu, né? Que boa notícia, direitinho, igualzinho ao papá. Boa notícia, né? O Ruben, a mesma coisa, não é?
A boa notícia, né? Quando ouvimos um sim, queres casar comigo? Sim, que grande notícia, não é? Boa notícia. Mas sabe, não há melhor notícia do que esta. Está consumado. Tu és amado. Amém? Não há melhor notícia do que esta. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Vivíamos como zombies, como mortos-vivos, certo? Mas por causa da sua graça, por causa do seu amor, nós podemos viver. Amém? Nós podemos viver. E então nós precisamos ser um povo cujo coração está centrado no Evangelho. Amém? Queremos mudar a nossa comunidade? Queremos mudar a nossa família? Queremos mudar, queremos influenciar as pessoas que estão à nossa volta? Vamos viver vidas que estão centradas no Evangelho, que estão fundadas no Evangelho. Amém? Porque este é o propósito de Deus para as nossas vidas. Amém? Vamos deixar que Deus crie um zelo pela sua casa. Vamos deixar que Deus crie uma paixão, desperte uma paixão nas nossas vidas pela sua presença. Vamos fazer de Jesus a causa das nossas vidas. Vamos fazer de Jesus a centralidade das nossas vidas. Amém? E quando nós o fazemos, salvação vem. Amém? Quando isto acontece na nossa vida, quando isto está bem firme, quando esta verdade está bem arraigada nas nossas vidas, nós dia a dia vamos ver os benefícios com os quais Deus nos vai acumular, com os quais Deus nos vai abençoar. Amém? Aleluia. Antes de terminar, posso desafiar-vos a ficarmos na presença de Deus? Sim? Vamos chegar ao nosso Deus que é a nossa salvação. Aquele que disse, está consumado. Podem vir até aqui? Os grandes músicos cá do sítio e cantores. E nesta manhã, se puder ser ainda hoje, nesta manhã, ao estarmos na sua presença, abre o teu coração. Vamos ficar juntos em pé. Vamos abrir os nossos corações e vamos dizer: Deus, Tu és a minha paixão. É por Ti.